Mordomia. Isso. E na verdade, mordomia é um princípio do reino de Deus. E o texto base que nós vamos utilizar para explanar tudo o que nós vamos falar hoje, está lá em Mateus 25, versículo 14. Se você já quiser deixar aí já no jeito, vai ser legal. Esse é um trecho da Bíblia que é muito utilizado para falar sobre o princípio de mordomia. Amém? Só que antes de falar, da gente entrar realmente nas Escrituras, eu queria comentar aqui, a mordomia é um assunto muito amplo, que envolve várias áreas da nossa vida. Então, na verdade, hoje nós vamos falar a primeira parte, e depois eu vou voltar um outro dia para falar a segunda parte. Então, hoje vai ser igual ao mingau. Sabe quando você tem um mingau e está quente, e você come pelas beiradas? E aí depois, na segunda etapa, você dá aquela colherada no final, no meio do mingau. Mais oportunidade de aproveitar. Então, hoje vai ser isso. Nós vamos falar um pouco sobre a mordomia. E na próxima oportunidade nós vamos nos aprofundar mais no conhecimento com relação aos princípios da mordomia. Então a gente vem falando princípios aqui no Just. Todo momento nós falamos de princípios, os princípios do reino de Deus. E na verdade, o que é princípios? O que é princípio? Na verdade, princípio é uma base, é a raiz que a gente utiliza para falar de alguma coisa, para falar de algo que nos sustenta. Então, na verdade, o que nós vamos falar hoje é a raiz, ou é o alicerce, ou é a base de um dos princípios do reino de Deus. Amém? Amém. Amém. O pessoal está aqui, né? Amém. Amém. E quando a gente vai começar agora a discorrer sobre o princípio da mordomia, nós vamos ver que, caso você ou eu quiser alcançar novos voos no reino de Deus, ou ter promoções no reino de Deus, o princípio da mordomia é um caminho. Só que eu quero explanar um pouco mais com relação à promoção, porque às vezes nós entendemos de promoção como sendo algo de carreira. Eu vou ganhando cargos mais importantes aonde eu trabalho, e isso eu encaro como sendo promoção. Na verdade, o reino de Deus, ele trabalha com promoção, mas na verdade, ele trabalha com a essência da promoção. Eu vou dar um exemplo bem claro e transparente. Vamos fazer de conta que eu estou abrindo uma empresa e eu vou contratar uma funcionária. E eu contrato essa funcionária e eu percebo que, nesses primeiros meses de trabalho, ela chega no horário e ela entrega os relatórios pontuais em dia. Aí você observa, você olha que ela é uma pessoa eficiente, e aí você fala assim, poxa vida, agora eu vou entregar para ela elaborar relatórios para mim. Então você entrega essa nova função para ela, e você continua observando que ela cumpre os horários, ela entrega os relatórios e ela produz outros relatórios. Aí você pensa assim, isso é legal. Vamos ver realmente se ela está comigo, se realmente eu posso confiar nela. Aí você entrega para ela o departamento de clientes, de atendimento ao cliente, coisa boa, né? Atendimento ao cliente. Aí depois você volta de um tempo, aí você olha que ela está cumprindo os horários, ela está entregando os relatórios na data correta, ela está produzindo relatórios, e ainda você descobriu que o atendimento ao consumidor virou 100%. Ela resolveu todos os problemas e ainda conseguiu trazer clientes para dentro da sua empresa. Você fala assim, legal, hein? Eu vou fazer mais um teste. Eu vou colocar ela para organizar meu escritório. Porque não é possível, né? Porque deve ter papel espalhado para tudo que é lugar. E aí, depois de um tempo, você retorna para conversar com ela, e ela está o quê? Chegando no horário, entregando os relatórios na data que foi combinado, ela está elaborando os trabalhos, ela está
continuando fazendo atendimento ao consumidor de forma exemplar, e a hora que você entra no seu escritório, como é que está? Tudo arrumadinho. Você não sabe nem aonde está o papel. De tão organizado que está, sabe aquela coisa que você está tudo meio bagunçado? De tão organizado que está que você não sabe aonde estão as suas coisas. E aí você olha para essa pessoa e você fala assim: eu posso confiar nela. Tanto que chega ao ponto, o nível de confiança, que você agora entrega as finanças da sua empresa na mão dessa pessoa. Então ela continua chegando no horário, ela continua entregando os relatórios no prazo, ela continua realizando relatórios, ela continua arrumando o seu escritório, deixando um brinco, ela continua trazendo clientes do atendimento ao cliente, e ainda agora você está percebendo que ela está cuidando das finanças da sua empresa de uma forma como nem você às vezes consegue controlar. E ela está fazendo isso com excelência, com disciplina, e até ela busca às vezes ali conversar com o Rafael para fazer algum tipo de investimento. Né, Rafa? Então eu quero dizer com essa história de que, na verdade, o processo de promoção nada mais é do que um processo de confiança que você gera entre você e a outra pessoa, ou entre você e Deus. Por isso que é falado promoção. Por isso que a hora que a gente vai ler as escrituras, lá na parábola, vai estar escrito que servo bom e fiel, no pouco você foi fiel. No muito eu te colocarei. Mas não é uma promoção de patente, mas sim é uma promoção de confiança. É uma confiança gerada, é um relacionamento que é gerado e que você, a partir dessa confiança, você começa a somar mais tarefas e mais tarefas. Por isso que Deus confia nas pessoas que são servas, que são mordomas, que se preocupam com o que Deus está nos entregando. Amém? Amém. Claro com isso? Então, vamos lá então fazer a leitura de Mateus 25:14. A hora que eu estava vindo para cá, o Lucas virou assim: ah, você é pastor das antigas. Só porque eu não trouxe computador. Mas cadê o Lucas? Aqui, Lucas, ó, meu celular está aqui, tá, ó. Pessoal, só para falar, a minha Bíblia é a NVI, tá? Então talvez tenha alguma diferença com relação à tradução que você tem aí com você. Vamos lá? Mateus 25:14. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Na verdade, quando Jesus está falando assim, ó, e também será como um... Na verdade, ele está mostrando o seguinte para nós. Ele está falando assim, ó, como está difícil da gente entender como funciona espiritualmente, eu vou falar para vocês naturalmente como está funcionando. Porque nós sabemos que o natural nada mais é do que o reflexo do espiritual. Então Jesus está falando assim, olha, eu vou contar uma história para vocês, como que funciona naturalmente, porque aí vocês vão entender como funciona o reino dos céus. Amém? Vamos lá. A um deu 5 talentos, a outro 2 e ao outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade, e em seguida partiu de viagem. Eu gostaria que você grifasse agora aí na sua Bíblia. Não é pecado, tá? Fica tranquilo, não é pecado, pode riscar aí embaixo, tá? Fica tranquilo. Conforme a sua capacidade. Eu já quero começar, que você já comece a raciocinar em toda a nossa explanação com relação à mordomia, que Deus entregou os talentos às pessoas conforme a sua capacidade. Vamos falar de novo, conforme a sua capacidade. Amém. Então ele não entrega além daquilo que você é capaz de fazer. Já começamos por aí. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Mas o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor.
Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele. Coloca aí novamente, acertou contas com ele. Mas pode repetir, acertou contas com ele. Acertou contas com ele. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Repete comigo, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei no muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. E o Senhor respondeu: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta aonde não semeou. Por isso tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Venha, veja, aqui está o que lhe pertence. E o Senhor respondeu: servo mau e negligente. Repete comigo: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue ao que tem 10. Pois a quem tem, mas será dado, e terá em grande quantidade. Mas quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Amém? Então, vou começar a amarrar essa primeira parte com relação a essa ministração sobre mordomia, justamente por aí. Porque Deus nos entregou coisas, oportunidades, talentos e dons para que nós fôssemos mordomos, servos, administrássemos isso de uma forma eficaz, excelente, com qualidade. Então, nessa primeira parte, eu vou comentar sobre 5 áreas da nossa vida que é importante a aplicação da mordomia, desse princípio da mordomia, nessas 5 áreas. Então, nós vamos falar, repete comigo, sobre tempo, talento, tesouro, influência e relacionamentos. Então vão ser 5 áreas que hoje nós vamos explanar de uma forma, como eu falei, comendo o mingau pelas beiradas, para que na segunda oportunidade a gente consiga se aprofundar mais com detalhes ricamente. Amém? Então, você está vivo? Sim? Então se mexe. Cutuca a pessoa que está lá, balança a mão. Isso. Olha lá. Amém. Agora, eu vou falar algo que é muito óbvio. Se você fez tudo isso, quer dizer que você está vivo. Você não está morto. Amém? Só que o fato de você estar vivo significa que você tem tempo. Porque se você não tivesse tempo, você estaria morto. Então, o fato de você já estar vivo significa que você tem tempo. E aí, essa semana eu estava em frente do meu computador, olhando a minha agenda, né, amor? E leva compromisso para outra semana e traz compromisso da outra semana, agenda a reunião, desmarca a reunião, e agenda trabalho, e aquela loucura. Aí eu olhando para a agenda, falei assim, nossa, como eu controlo? Só que aí o Espírito Santo chegou para mim e falou assim, na verdade, você pensa que você está controlando o seu tempo. Pelo fato de você reagendar
ou agendar compromissos. Então, se realmente você controla o seu tempo, marca aí na sua agenda qual vai ser o último dia de vida de você aqui na Terra. Se a gente tiver essa capacidade de eu determinar o último dia da minha vida, talvez eu possa falar para vocês que você pode ter o controle da sua vida. Mas eu creio que acho que ninguém tem essa capacidade, tem? Não. Então realmente nós não temos condições de controlar o tempo. Isso não pertence a nós. E aí é onde entra o primeiro princípio dentro da mordomia. Quando nós entendemos de que a mordomia é você administrar e servir isso com algo que você não tem, que não é seu. Então você administra algo que não é seu. Você se torna servo de algo que não é seu. Faz sentido? Então nós administramos o nosso tempo. Nós administramos a nossa agenda. Amém? Então nós não somos tempo, nós não somos donos e não controlamos o tempo na nossa vida. No segundo item, que é a parte de talentos, Deus nos entregou talentos, Deus nos entregou dons, Ele te capacitou, Ele colocou essa sua personalidade, e isso é bom. Por quê? Esse conjunto que é você faz portas serem abertas. Você conquista mercado de trabalho. Ou vai falar que não? Ou vai falar que a sua personalidade não é única? Deus não te entregou dons e talentos, e isso é bom para você. Então, automaticamente, eu sou mordomo daquilo que Deus me entregou. E aí, como que eu sou mordomo com relação aos meus talentos? Existem várias formas de eu ser mordomo com relação aos meus talentos. Uma é eu identificar esse talento. E segundo, eu me dedicar para que ele seja potencializado. Para que ele seja explorado da melhor forma possível. Amém? Agora eu te pergunto, como você vem administrando e servindo os dons e talentos que Deus te entregou? Eu vou dar um exemplo mais claro e simples daquilo que eu estou querendo dizer. Na verdade, é assim. Eu catei o Renato agora, meio de rabieta assim, né? Vem cá, Renato. Vem cá, querido. Eu conheço o Renato só no Just há 7 anos. Vai fazer, né, Renato? Yeah. Só dentro do Just, há 7 anos. E desde quando eu conheço o Renato, ele canta. Ou não? Vocês viram ele cantando aqui, né? Ele canta, não canta? Mais ou menos. Não, é abençoada essa voz. Poderosa. Move o Espírito Santo dentro de nós. O que eu quero dizer é assim, eu conheço ele há 7 anos, e há 7 anos ele se dedica, e há 7 anos ele não deixa a peteca cair. Há 7 anos que eu conheço, ele está lá, treinando. Tem as suas dificuldades? Tem. Mas tem as suas vitórias, que o Espírito Santo entrega para nós, quando nós somos responsáveis, quando nós queremos potencializar os talentos que Deus nos entregou. Quer ver uma coisa? Não sei, porque você está com uma cara assim, parece que você está duvidando. Vai lá, Rê. Solta a voz. Para os universitários? Pode pedir ajuda. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Tudo que eu sou, eu quero ser, eu quero ser. Pertence a ti, só a ti, Deus.
Uma salva de palmas por Renato. Potencializar os seus talentos, ou seja, trazê-los a uma performance maior, é você ser mordomo dos seus talentos. É você investir naquilo que Deus te entregou. E você está sendo bom e fiel. Então, se você está se dedicando no pouco, Ele vai te colocar no muito. Amém? Amém, Renato? Obrigado, meu querido, por todos esses anos, viu? Te agradeço. Vou tomar um golinho aqui que alguém aceita um chazinho aí? Alguma dúvida com relação à mordomia, com relação aos nossos talentos? Não, tranquilo? Foi claro com relação para a gente potencializar aquilo que Deus nos entregou? Um outro ponto também que eu vejo que a mordomia faz muito sentido é com relação aos nossos tesouros. Nós também somos mordomos das nossas finanças. Amém? Amém? Parece a hora que eu falei finanças, parece que o amém ficou meio... Então nós somos mordomos também das nossas finanças. Amém? Amém. Amém. Mas você pode virar para mim e falar, Cláudio, mas eu moro no Brasil e a Constituição brasileira me permite ter bens. Certo? Amém. Concordo com você. Mas vamos abrir lá em Deuteronômio 8:18. Lá está falando o seguinte: mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Posso ler de novo? Lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Amém? Quem que te dá a capacidade para você gerar riqueza na sua vida? Que te dá estratégias, que te dá modelos de empresa para você gerar riqueza na sua vida? É Deus. Amém? Deuteronômio 28:12. Vamos continuar em Deuteronômio rapidinho. 28:12. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Meu querido, trocando em miúdos, é o seguinte: na verdade nós temos o que temos financeiramente porque Deus nos capacitou. Amém? E porque Deus fez chover na sua horta. Amém? Amém. Na próxima etapa nós vamos aprofundar mais isso. Mas nós somos mordomos do tesouro, das finanças que Deus nos entregou. Nós somos servos. Nós administramos algo que é nosso, que não é nosso. Amém? E aqui cabe a pergunta também, né? Como que você vem administrando as finanças que Deus tem lhe entregue? Você pergunta para Ele? Você pergunta para Ele se precisa guardar? Se é para abençoar uma pessoa? Ou se é para guardar para o futuro dos seus filhos? Porque às vezes a gente acha que só o fato da pessoa ela reter as finanças para ela, que é uma coisa ruim. Na verdade, existe o outro lado, que é aquela que quer dar tudo. Por quê? Você acaba não perguntando para Deus o que você precisa fazer com as suas finanças. Então, essa é uma área também que a gente precisa ser mordomos, ou seja, que a gente precisa gerar confiança com Deus. Porque se você gera confiança, o pouco que às vezes você tem lá no banco, Ele vai te pegar no pouco e vai te colocar no muito, porque você vai ter condições, você vai ter amadurecido, você vai ter maturidade para lidar
com valores maiores que aquilo que você tem hoje. Amém? E não tem como eu falar de tempo, talento e tesouro se eu não linkar com influência. Porque se você tem tempo, se você administra adequadamente o seu tempo, se você administra o seu talento, você se torna expert naquilo que Deus te entregou, e você tem dinheiro, você é uma pessoa influente? Sim ou não? Sim. Sim. E o que é ser uma pessoa influente? Como? Modelo. Formador de opinião. Mas alguém gostaria de opinar? Poder para transformar o lugar das pessoas. Exatamente, foi o exemplo que eu coloquei aqui. Influência nada mais é do que você ser modelo. E você sendo modelo, causa alteração nas vidas das pessoas. Então, um outro exemplo muito prático que nós podemos utilizar é quando você está entrando em uma área, iniciando um projeto, iniciando numa área, por exemplo, da fotografia. Eu vou pegar a fotografia, que é uma área que eu acabo conhecendo um pouco. Então, o que acontece? Você entra na fotografia e aí você começa a descobrir as possibilidades dentro da fotografia. E descobrindo essas áreas que você pode estar atuando, você vai olhar para essa área e você fala assim, quem é o melhor dessa área? Aí você vai lá no Facebook, você vai lá no Instagram, você vai lá no Google e você vai conhecer essa pessoa, não vai? Você não vai procurar as fotos dessa pessoa? Você não vai procurar saber como que ela faz aquele trabalho? Como que ela manipula a máquina? Como que ela conversa com os clientes? Como que é a rotina do trabalho dela? E a hora que você chega no seu estúdio, no seu trabalho, o que você vai fazer? Você vai tentar replicar aquele modelo que você viu dentro da sua empresa. Então, nós somos também mordomos dessa influência gerada por esse fluxo. E, na verdade, Deus está pedindo, e Deus está nos entregando um processo de mordomia que faz com que nós sejamos modelo. E Ele está pedindo para que a gente seja modelo. Porque quando nós olhamos para a sociedade, o que nós encontramos na sociedade? Ela está indo a favor de Deus, a favor do reino de Deus, ou contra o reino de Deus? Eu acho que da maioria está indo contra o reino de Deus. Então, para que a gente consiga mudar a opinião, mudar as ações de pessoas que elas estão vendo o reino, mas elas não querem, é através de um modelo. Então nós precisamos ser modelos de pai, modelos de mãe, modelos de família, modelos de empresários, modelos de mordomia com relação às finanças. Nós precisamos ser modelos de pessoas. Porque dessa forma nós somos ouvidos. Dessa forma nós conseguimos fazer diferença. Não é só um discurso vago, bonito, bem elaborado. Mas quando a pessoa olha para a tua vida, ela vai enxergar que realmente existe algo que às vezes ela não vai entender, mas você sabe que é a ação do Espírito Santo. Você sabe que são os princípios e valores do reino de Deus que foram aplicados na sua vida, através do princípio da mordomia. E aí a gente acaba gerando esperança nas pessoas. A gente gera amor nas pessoas. Então a importância da gente ser mordomo nos detalhes. Porque às vezes a gente acha que a influência é só para ter status, é só para ser uma pessoa bem colocada na sociedade. E não, Deus está te colocando como um influenciador, como um modelo, para você mudar a vida das pessoas, para você mudar a educação desse país, a política desse país. Amém? Amém. E também não tem como eu falar de influência se eu não falar de relacionamento. Vocês concordam? Vocês acham que relacionamento
um relacionamento interpessoal, né? Vamos falar dessa forma que está sendo muito utilizado esse termo hoje em dia, né? Relacionamento interpessoal. Vocês acham que isso é importante? Sim. E por que ele é importante? Pensa aí um pouquinho. Por que você acha, já que você me falou que o relacionamento interpessoal, ou seja, entre pessoas, é importante e a gente precisa ter cuidados para a gente ter relacionamento, já que isso é importante, mas vamos descobrir o porquê que ele é importante. Oi? Também. Deixa eu ver a hora aqui para eu não me perder do horário. Se conectar. Bom, eu comecei falando que o processo de mordomia é um processo de confiança. E esse processo de confiança nada mais é do que relacionamento. Você gera relacionamento com a outra pessoa. Você gera relacionamento com o Espírito Santo. Por isso que Jesus, ele fazia o que ele fazia, porque ele tinha relacionamento com o Espírito Santo. Não porque ele era Deus. Não porque ele tinha poderes. Não, mas porque ele tinha relacionamento. Então, eu vou pegar uma passagem que está lá em Mateus, no capítulo 3, 16. Mas antes disso, eu quero comentar algumas outras situações que eu também destaquei com relação a relacionamento. Mateus 3, desculpa aí. Mateus capítulo 3, versículo 16. Se a gente voltar lá em Gênesis, eu estou sentindo de orar, porque eu acho que a gente vai entrar num assunto de extrema importância e que a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Porque às vezes a gente quer fazer pela nossa força, a gente quer às vezes ter relacionamentos com a nossa força. E na verdade, isso é fruto do Espírito Santo. Amém? Abaixa sua cabeça. Pai, nós te agradecemos nesse momento, Pai, pelo teu mover, por tudo o que o Senhor já fez e fará por nós. Porque nós entendemos, Pai, que no fundo, verdadeiramente o Senhor quer se relacionar com nós, Pai. Eu te peço, Espírito Santo, mais da tua presença, mais do teu mover, mais do seu quebrantamento. Abra os nossos corações, os nossos entendimentos. Abra os nossos olhos, Pai. Faça com que o nosso coração seja tocado por Ti, Senhor. Nós não queremos ser nada além daquilo que o Senhor nos projetou a ser, Pai. Amém. Então, quando a gente estava lá em Gênesis, que eu tinha começado, né, falando em Gênesis, lá no capítulo 1, a hora que você vai lendo, chega num ponto que fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você já parou para pensar por que está no plural? Parece que vocês não estão acreditando em mim, né? Vocês estão olhando com uma cara meio assim. Vamos abrir lá rapidinho? Vamos lá, só para você ver que é verdade. Capítulo 1. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos, o meu princípio está no plural, na primeira pessoa. Então, nesse momento da criação, quando Deus fala, façamos o homem, ali estava tendo um relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo.
Eu comecei falando que Jesus, quando ele utilizava aquela forma de começar a falar com os discípulos, né, com os apóstolos, era justamente para falar assim: eu vou te falar como que funciona na terra, para você entender como funciona no céu, como funciona espiritualmente. Então, para que a gente entenda que relacionamento é importante na nossa vida, eu não quero trazer agora esse padrão que nós temos natural. Porque a gente vive em comunidade, é verdade. Porque a gente precisa se interagir, é verdade. Porque a gente precisa ter relacionamento, é verdade. Mas é verdade por quê? Porque espiritualmente existe relacionamento íntimo. E esse relacionamento, ele precisa ser espelho para nós. Nós não falamos que o que acontece naturalmente é espelho, é reflexo do espiritual? Então, se para Deus é importante o relacionamento, e para nós também, né? Se o relacionamento não é importante para nós, a gente precisa começar a pedir para o Espírito Santo: Espírito Santo, me revele, abra meu coração, me mostra o porquê isso é importante na nossa vida. Amém? Numa outra situação, é em Gênesis 3. Depois que Adão fez a escolha, né, de não caminhar mais com Deus, lá fala assim que Adão ouviu Deus caminhar na terra e se escondeu. Na verdade, ele ouviu a voz de Deus e se escondeu. Então, peraí, a pastora Graziela trouxe um entendimento aqui, falando que as ovelhas ouvem a voz do pastor. E ela contou uma historinha, não contou? O que ela começou falando? Que existe um pastor, várias ovelhas, e que quando nasce a ovelha, o que ele faz? Ele pega aquela ovelhinha, põe no colo, dá carinho, dá mamadeira, te amo, né? Ele começa a ter um relacionamento, isso é verdade, ele começa a ter um relacionamento com aquela ovelha. Por quê? Porque a hora que ela estiver maior e ele for fazer uma visita na cidade, ele vai deixar num curral de ovelhas. E aí vai misturar ovelhas, que é dele, com as ovelhas de outro pastor. E fica aquele negócio ali, ó. E aí, como é que você sabe qual é a ovelha sua, qual é a ovelha do outro pastor? E aí o que acontece? O pastor, ele começa a sair e começa a produzir um som característico. Ele começa a chamar pelas suas ovelhas. E aí o que acontece? As ovelhas começam a seguir o pastor. Percebeu a analogia natural com o espiritual? Então, se nós não temos relacionamento com Deus, como que nós vamos identificar a voz de Deus? Já começa por aí. Então, Adão, ele ouviu a voz de Deus e se escondeu. Então existia um relacionamento entre Adão e Deus. Então, se existia esse relacionamento lá no Jardim do Éden, lá na criação, façamos o homem, então isso se torna importante para nós. Amém? Então Deus nos entrega pessoas, Deus nos entrega relacionamentos, e nós precisamos ser o quê? Mordomos. Nós precisamos administrar, nós precisamos servir. Porque nós estamos falando, nós falamos em promoção, né, na parte de lá no comecinho, nós falamos de confiança, né, um crescimento de confiança, isso te gera maiores responsabilidades. E Jesus fala lá em Mateus 20, de que o maior é aquele que serve. Então, se ele está nos entregando, é para que a gente administre, é para que a gente sirva. Amém? Então, quando eu falo que existe um relacionamento, existe uma convivência, certo? Porque para eu saber qual é a voz do meu pastor, eu preciso ter convivência. Além da convivência, a gente precisa ter comunicação. Se eu não me comunico com essa ovelha ou com essa pessoa, o que acontece? Não acontece nada. Eu preciso ter a proximidade dela.
Eu preciso ver o que ela faz na vida. Se ela é uma modelo para mim, se ela é uma influência na minha vida, o que eu vou fazer? Eu vou chegar perto dela. Eu vou ver como ela age na casa dela, como ela age na vida dela, como que ela faz as negociações na empresa dela. A gente vê os histories. Amém? Então, esse relacionamento gera respeito e desenvolve a confiança. Amém? Que é o princípio de todo relacionamento. É isso que Deus está nos entregando. Então, é bem interessante. Eu até comentei isso aqui com algumas pessoas. Há uns 15 dias atrás eu vi uma reportagem na revista Exame. Alguém conhece a revista Exame aqui? Da parte empresarial? Legal. Lá estava falando que no Brasil, algumas profissões não estavam tendo... o mercado não estava conseguindo recrutar especialistas em determinadas áreas. Eu falei, uau! A gente olha o índice de desemprego no Brasil, batendo recordes e mais recordes, e aí me sai uma reportagem na Exame falando que o mercado de trabalho está difícil, porque não tem pessoas qualificadas para suprir a demanda do mercado. E aí eu sou curioso, fui lá e fui ver se a minha profissão estava nessa relação. Eu sou engenheiro mecânico formado, cheguei lá, olhei, realmente, engenharia mecânica era uma das profissões que não há especialista para suprir a demanda do mercado. Aí eu fiquei mais curioso ainda. Por quê? Eu conheço um monte de engenheiro mecânico. E eu conheço mais um monte de engenheiro mecânico que está se formando. Eu falo, mas o que está acontecendo? Aí você olha o desemprego, aí você olha esse monte de gente que está saindo da faculdade. Aí você olha para o mercado e fala assim, não tem gente qualificada. E aí eu fui ler a revista. Eu fui ler o porquê do mercado não ter as pessoas qualificadas. E sabe qual foi o item principal? Relacionamento interpessoal. A pessoa ela é técnica, ela sabe, ela se desenvolveu, ela é a melhor na área que ela é, só que ela não tem relacionamento, não desenvolve, é só ela só fica lá dentro da empresa, ela arranja briga com o vizinho, ela arranja briga com o departamento de vendas, de compra, dos suprimentos, da mecânica, da manutenção, ela arranja uma briga total, mas ela é show de bola, tecnicamente. Eu tenho um cunhado que ele trabalha numa multinacional, e ele comentou que o RH de lá começou a ter mudanças de estratégia para contratar pessoas. E ele virou para mim e falou assim, porque a parte técnica você dá, você paga um curso, você paga o técnico, você paga o MBA, você paga a faculdade, você paga o curso que for para essa pessoa se desenvolver. A gente encrenqueira. Mas só que eles estão escolhendo os candidatos específicos pela personalidade, se ele tem relacionamento interpessoal, se aquela pessoa ela é adequada para aquele trabalho. Então, essa parte técnica, porque quando eu fiz a faculdade, vou me dedar aqui, há 20 anos atrás, eu saí da faculdade e a princípio você tinha que fazer um MBA. Você tinha que fazer o MBA para ser qualificado. E eu fiz 2. E aí, depois de 20 anos, eu vejo que as empresas, elas estão começando, porque são poucas, tá? Elas estão começando desculpa, vou começar de novo. Elas estão começando a olhar para as pessoas de forma diferente. Não somente assim, o que você tem, o que você sabe, me dá, eu te dou algo em troca, mas me dá o que você sabe. Não, ela está querendo ver quem é você. Quais são os seus talentos, os seus dons? Quais são as suas qualidades? Porque a parte técnica eu pago para você fazer. Eu invisto em você. Mas só que o grande problema hoje está nos relacionamentos interpessoais.
nós vimos então que se é importante para Deus os relacionamentos, é importante para nós também os relacionamentos. E agora eu vou falar, porque às vezes a gente fala de multinacional, é um pouco distante, né, às vezes, do nosso universo. Mas eu quero falar algo que acontece com frequência em 2 estúdios de fotografia. Imagina você que chega, esses 2 estúdios que eu conheço, eles atendem família. Eles tiram foto de famílias. E aí você chega lá, você tem um contrato, você tem a proposta, você fecha os valores para você tirar a foto, você marca o dia da sessão, e aí vai a família. Aí vai o pai, vai a mãe e vai os filhos. Aí você tira a foto. Certo? No dia seguinte, ou num período, a mãe retorna para pegar os trabalhos, para pegar a foto pronta. Só que aí você fez uma atmosfera tão gostosa dentro do seu ambiente de trabalho, você gerou confiança nela, você criou essa atmosfera de bom relacionamento com essa pessoa, que quando ela voltou para pegar os trabalhos dela, ela senta na mesa e ela abre a vida dela. Ela fala que ela tem problemas de relacionamento com o marido, ou problemas com o filho, ou problemas com a sogra, ou pode ser o problema que for, ou que alguém está... E aí o que acontece nesse momento? A fotógrafa tira o chapéu de fotógrafa, e eu vou falar que nem vira pastora. Ela se torna aquilo que Jesus pede para a gente fazer. Ser gente boa. A gente precisa saber ser gente boa também. Saber que eu sou o Cláudio e eu tenho algo dentro de mim que vai ser valioso para essa pessoa e ela vai mudar a vida dela. Então eu sento, eu olho nos olhos dela e ouço tudo que ela tem para falar para mim. E aí, se o Espírito Santo entregar algo, eu entrego para ela também. E eu sei que isso acontece em 2 estúdios aqui de fotografia. Você tira o chapéu e não põe nem o chapéu, porque ali você se torna você. É você, o Espírito Santo e a pessoa. Porque você gerou confiança. Você teve todo um processo de confiança. Amém? Faz sentido todo esse exemplo que eu acabei colocando com relação? Ele é simples, mas eu acho que ele é bem objetivo e prático para a gente entender como é que funciona isso na prática. E eu me pergunto, eu andei me perguntando, como eu ando, ou como eu venho me relacionando com as pessoas. E eu venho perguntando para o Espírito Santo realmente me mostrar. Será que realmente eu estou sendo gente boa? Ou será que eu estou querendo firmar um contrato no final da minha conversa? Ou será que quando a pessoa que está precisando de algo na vida, ela chega e aí no final da conversa eu viro para ela e falo assim: onde você mora? Ah, você mora ali na City Ribeirão? Meu, você precisa ir lá conhecer o Just. A gente não precisa fechar contrato, sabe aquela coisa de vendedor? A gente não precisa a todo momento querer trazer a pessoa. A gente precisa ser gente boa. Lá em Atos capítulo 10, versículo 38, fala assim: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda parte fazendo o bem. Vamos ler de novo? Deus, ele ungiu Jesus com o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo aqui? Amém? E poder. Jesus foi empoderado para multiplicar a confiança em seus relacionamentos. E continuando, e com ele, quer dizer, Jesus, Deus estava junto com Jesus. E com ele andou por toda parte fazendo o bem.
E eu me questionei, será que eu estou fazendo bem nos meus relacionamentos? Será que de alguma forma eu estou sendo um mordomo dos meus relacionamentos? Será que eu estou sendo servo dos meus relacionamentos? E aí o Espírito Santo me deu mais uma passagem. Mateus 22, 36, 37, 38, se você quiser anotar. E lá ele falou assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, alma e entendimento. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. E segundo mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. E eu fiquei pensando, será que eu sento na cadeira do meu próximo? Será que eu me coloco na posição dele para tentar entender, às vezes, algumas reações ou algum posicionamento? E eu vejo que nós estamos sendo bons mordomos e fiéis. Nós estamos realizando relacionamentos de amor. Mas eu vejo que é um momento que nós temos que abrir a porteira. É um momento que a gente precisa extravasar. É um momento onde que a gente não precisa ficar com trejeitos, com medo de se aproximar, de melhorar o nosso relacionamento. Só que aí você fala assim, mas é difícil, machuca, fere. Mas eu quero te dizer uma coisa, que Jesus, Ele é o nosso modelo. Ele fez o que fez, sabe por quê? Porque Ele tinha o Espírito Santo. Ele não fez por Ele, porque por nós mesmos, nós nem aqui estaríamos. Por nós mesmos, nós não leríamos a Bíblia. Por nós mesmos, nós não faríamos ações de graça. Por nós mesmos, não faço nem ideia onde eu estaria. Então, para que a gente aumente essa forma de se relacionar, que a gente comece a entender mais e mais sobre esse relacionamento que vem do reino de Deus, que vem dos céus, como que funciona lá com Deus, para que a gente possa aplicar de forma natural, para que a gente possa realmente nos tornar a igreja de Cristo. Porque se nós não formos a igreja de Cristo, não tem relacionamento. É uma coisa puxa a outra, porque não adianta eu falar que eu faço parte da igreja se eu não tenho relacionamento, se eu não me relaciono e se eu não pratico o princípio da mordomia nos meus relacionamentos. Amém? Fica de pé.